Mensagem do céu. Elas tratam, não tratam sobre desespero, não é? Esse então é o tema que nós vamos estar aqui tratando com vocês hoje, que eu espero que possa falar fortemente ao seu coração, que você possa ter muita atenção aos textos que nós vamos estar tratando, porque nós precisamos ter isso dentro da nossa alma, do nosso espírito, queridos. Nós precisamos despertar para esta realidade tão grande que é o tema desespero, Então, vamos aprender a lidar, queridos, a lidar com o desespero. Vamos aprender aonde nas Escrituras, não é uma mensagem que é uma mensagem de pura esperança. Nós vamos lidar com temas que o desespero bate na porta, o desespero quer trazer sempre imobilidade, o desespero quer te engolir, queridos, não é? O desespero ele vem justamente para dizer que algo é maior do que Adonai, algo é maior do que o Eterno, algo é maior do que aquele que nós acreditamos. Vamos começar falando de Shaul HaShaliach, não é meu dileto, não é? Tanta gente lutando contra Shaul HaShaliach, apóstolo Paulo ultimamente, não é? Mas ele é o nosso dileto, queridos, porque ele tinha o mesmo chamado do Ministério Som do Céu, unir judeus e gentios, unir o povo de Israel com os filhos das nações. Mesmo chamado, o Eterno nunca mudou de ideia. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Olha só, meus queridos, veja comigo onde as Escrituras falam de desespero. Vamos ver onde que as Escrituras vão tratar sobre desespero, não é? 2 Coríntios 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, meus amados, é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, uma situação de que Shaul HaShaliach viveu, Paulo, não é como você conhece, a maior parte de vocês o conhece como apóstolo Paulo. Não adianta eu ficar falando em hebraico somente com vocês, que são os nomes originais realmente, não é? Eu tenho procurado manter mais o nome de Yeshua, não é? O nome de Yeshua como foi reconhecido, queridos, como foi reconhecido. Lembre-se que o nome de Yeshua era Yehoshua, que foi o nome que Moshe mudou Shea para Yehoshua. Você conhece como Oséias, foi mudado o nome para Josué, não é? Porém, após o exílio babilônico, o nome Yehoshua teve uma contração, que foi o nome pelo qual ele foi difundido e conhecido em todo Israel, em todo o mundo, que era como Yeshua, e é o nome que neste tempo nos foi otorgado estar nos comunicando para cada pessoa. Querido, Shaul HaShaliach, apóstolo Paulo, não é? Ele teve um posicionamento de desespero na situação que sobreveio a ele na Ásia, uma situação, queridos meus, uma situação lastimosa, uma situação onde se eu e você estivéssemos lá, aliás, eu não conheço o ministério mais perseguido do que o que ocorreu com o Shaul HaShaliach, apóstolo Paulo, queridos, não é? Contudo, nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, ensino eterno, que ressuscita os mortos, ou seja, ele nos livrou da grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos segundo a sua vontade, não é, queridos? Nós sabemos que Shaul HaShaliach posteriormente foi decapitado, não é? Nós temos isso em registros apenas históricos, não é? Então, assim, Shaul, apóstolo Paulo, está dizendo que ninguém podia ignorar uma situação que eles atravessaram ao ponto dele desesperar da própria vida. E aqui eu tenho de trazer um exemplo, amados, é o que eu falo a vocês. Eu tenho um amor por Davi, embora ele já tenha partido há centenas, não é, de anos, não é? Nós temos séculos de distância da vida de Davi e a nossa vida comum agora, mas essa experiência dele me lembra bastante do que fazer numa situação de desesperança, e eu quero trazer a vocês aqui algum contexto sobre isso. Olha só, 1 Samuel 30,
versículo 1 em diante. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram por seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada, suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas, Ainoã jezreelita e Abigail, viúva de Nabal, carmelita, e Davi muito se angustiou, pois o povo que estava com ele falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus, não é? Eu quero trazer a vocês aqui uma primeira parte. Eu já falei sobre isso aqui, acho que bem no comecinho do nosso trabalho aqui no Ministério Som do Céu aqui na AME. Eu já compartilhei para vocês essa história, mas eu vou contar de novo para aqueles que não ouviram. A gente tem uma audiência hoje bastante diferenciada do que era no começo do nosso trabalho aí, não é? Nós já vamos há quase 2 anos de AME, não é? Então, olha só, amados, o que acontece, não é? Davi, ele foi jurado de morte pelo rei, não é? O rei Shaul, que você conhece como Saul. Ele foi jurado de morte, ele já tinha sérios problemas familiares, os irmãos dele não iam muito com a fátia dele, não é? Davi, para ajudar um pouquinho, era ruivo, queridos, não é? Em Israel, as pessoas assim, nesse período principalmente, tinham um conceito da genética diferente do que nós temos, não é? Quem era ruivo era Edom, não é, queridos? Edom nasceu ruivo e ele foi considerado uma pessoa bastante, como eu vou dizer a vocês, inimiga de Israel. Se vocês lembrarem, não é, o nome de Edom, na verdade o nome dele era Ismael, não é, querido? Perdão, o nome dele era, eu até esqueço, queridos, Edom veio com o nome de, santo de Israel, Esaú, não é? É tanto nome na minha cabeça, me perdoem. Então, olha só, Edom, que era Esaú, vermelho, era ruivo, peludo, entende? Isso se tornou, na verdade, um sinônimo para Israel de que uma pessoa ruiva não era uma pessoa de confiança, não era uma pessoa que tinha uma boa genética, tanto que o pai esconde o menino. O pai esconde o menino, não quer que ninguém saiba, não é? O que vão dizer dele? Não tinha muito conhecimento de genética como nós temos hoje. Como é que pode? Aquilo estava onde? Nenhum dos meus filhos são ruivos. Por que esse menino aí é ruivo, não é? E aí escondeu o menino no campo, não queria que ninguém visse o menino ficava lá, e o menino sozinho, queridos, o que ele foi aprender? Foi aprender a tocar, foi aprender, na verdade, características dos filhos de Caim, não é? Instrumentos de corda, música, não é? Ele tinha uma tendência auditiva diferenciada dos filhos de Israel, compositor, não é? E tinha características de força em comum. Ele tinha uma característica de força em comum, queridos. Não é qualquer um que pega uma funda e consegue matar um leão, matar um urso com uma funda. Uma criança, um menino, não é? Ele foi cuidar dos animais do pai muito cedo. Só que não podiam esconder o talento e o dom de Davi, não é? Todas as pessoas vinham ouvir as músicas que Davi entoava. E as ovelhinhas amavam, né? Imagina o Davi tocando, dedilhando, e as ovelhinhas bé, bé, não é? Mas ali o que aconteceu? É evidente que a fama dele se tornou até o próprio centro, não é? Até, vamos dizer, o reinado, porque os próprios soldados do rei Saul sabiam de um menino que tocava muito bem. Ele tinha 17 anos de idade quando ele foi trazido para o rei Saul, como um arpista, mas também como um grande compositor, mavioso, como era conhecido, um homem que tinha uma habilidade em comum para os instrumentos, não é? Principalmente os instrumentos de corda, que são esses instrumentos que movem, na verdade, muito a ruach, não é? Se você for procurar aí nas escrituras, você vai achar o profeta, não é? Querendo que traga para ele, dedile para ele, ele queria ouvir a Ruach HaKodesh, ele não conseguia, estava tenso, estava agitado, e a Ruach, o Espírito do Santo, não vai falar se você estiver agitado, e aí ele pede e fala que lhe tragam um tocador, não é? Que lhe tragam um arpista, não é? E aí, na maneira que ele começa a tocar aquela harpa, então a Ruach vem sobre ele, ou seja, é um dedilhar, é um tipo de som
não é qualquer um, né, queridos? Não adianta eu pegar aí uma guitarra heavy metal, não é? E tentar atrair a Ruach HaKodesh, porque também é um instrumento de corda, não é? Eu estou falando da melodia correta, não é? Você pode usar para o bem e para o mal. Você pode usar instrumento musical para invocar o Eterno e você pode usar para invocar a Satã e todas as potestades celestes. Aqui nós estamos tratando o que nos interessa, que é a invocação do Eterno, a invocação da Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo. E aí o profeta também pediu isso, e quando dedilharam, então veio a Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus veio. É uma ministração por meio de cordas, não é? Até esses dias nós estamos falando, antes que se rompa o fio de prata, não é? E muitas vezes, por incrível que pareça, esses fios dos dedilhares eram fios de prata. Não é importante você também reconhecer que existem mistérios profundos no livro de Eclesiastes e tantos outros aí. Voltando a Davi, o pai já não gostava dele, os irmãos, o pai manda ele levar suprimento para os irmãos na guerra, ele chega lá, tadinho do menino, não é? Porque será que esse pai não tinha amor por esse filho? Fazer esse menino sair de lá, de Belém, até onde estava tendo a guerra, e o menino com 17 anos de idade, sem nenhuma parceria, ainda ensinando o menino suborno, porque ele manda entregar para os soldados. Olha o pai Jessé, queridos, não é? O Eterno tenha. Manda subornar o soldado para poder entrar na fronte de batalha. Sabia até que desde aquela época, queridos, já tinha já tinha propina, né, queridos? Propinou lá os soldados e entrou, não é? E aí os meninos receberam ali a carga que o menino trouxe para ele, os filhos de Jessé, os irmãos, não é? E aí o que os irmãos dizem para Davi? Nós bem conhecemos a tua maldade. Você veio aqui para espiar a guerra, não é? Ele foi lá porque o pai mandou e para levar comida para esses infelizes, queridos. Não é? E Davi que era o mal, porque era ruivo, não é? Olha, queridos, os outros não eram ruivos, mas era, olha só, o Eterno na causa, queridos, não é? Então o que acontece? Davi já estava numa situação complexa, quando o rei começou a persegui-lo, ele teve de pegar os irmãos e os pais e levar para a terra de Moabe. Moabe, você lembra que Ruth é moabita, então ele foi procurar o rei de Moabe, não é? Que eram inimigos de Israel, e foi procurar abrigo com o rei olhou lá e falou, certamente o Davi se tornou odioso para o seu povo, ele vai me servir, vai ser um braço útil, e já sabia também dos problemas de Israel com alguém ruivo, tá, queridos? Não era coisa assim, vem para cá, deixa você também, não é? Não, queridos, já tinha muita conversa sobre a inimizade de Shaul com ele, inimizade da própria família, e todas as coisas mais, não é? Davi foi um homem muito ferido emocionalmente, tanto pelo pai quanto pelos irmãos, mas ele se manteve diferente do que era esperado, talvez por toda essa mistura de que Davi era, não é? Uma mistura moabita com um Israel, ele tinha uma mistura genial, vamos dizer assim, na vida dele, e que fazia com que ele correspondesse diferente do que se espera. Eu vejo muito das características de Davi no meu marido, não é? O meu marido é um homem imprevisível, não é? Ele tem características que nós não reagimos da maneira que ele reage. Tudo para o meu marido é uma oportunidade, enquanto para nós a gente fica prostrado, a gente chora, não é? A gente sente. Meu marido não. Para ele é uma oportunidade, não é? Então, por exemplo, uma traição, por exemplo, no nosso meio, para o meu marido é uma oportunidade de provar todos que estão no ministério para ver de que lado que eles realmente estão. Uma traição dentro do ministério, eu vou chorar, vou me prostrar, eu vou fazer o quê, queridos, não é? É o que eu sei fazer, a minha natureza vem por isso mesmo. Até ontem na reunião de oração, muitos oravam pelo meu emocional. Eu acredito realmente que a minha fraqueza reside aí, mas o meu marido já chegou para mim ontem à noite e falou comigo, falou, querida, a sua fortaleza reside, não é aonde você pensa que é a sua fraqueza, não é? Eu estava ontem muito, muito mal ali, e o meu marido chegou e eu estava no banho muito entristecido, e meu marido falou, querida, a sua fortaleza reside aí, você tem de deixar o que é bom e desvencilhar apenas dos aspectos negativos, porque a tua fortaleza reside onde você pensa que são as suas fraquezas. Então, queridos, são óticas totalmente avessas, e Davi tinha muito disso, não é? Então o que acontece? Davi se refugiou, o rei
falou, agora eu tenho um exército, não é? Porque os homens de Davi eram valentes, eram homens procurados pelo reino de Israel, eram homens endividados, eram homens, muitos deles homens maus, não é? E o que acontece? Teve uma guerra do próprio reino de Moabe contra Israel. Então Davi teria que lutar contra o próprio povo. Davi entrou em desespero, não é? Ali Davi entrou em desespero. Ele pediu ao Eterno que isso não acontecesse, que de alguma maneira ele jamais lutaria. Ele falou, olha, o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá nas fileiras e eu vou lutar, vou ter que lutar por Israel. O próprio Israel quer me matar, não é? Eu vou estar lutando a favor dele e ele mesmo vai querer. Então o Eterno sabe tudo. Imagina o coração de Davi. Como o rei Moabe era inimigo de Israel, ele chama Davi para lutar contra Israel. Mas aí Davi se contrafaz ali como se fosse um louco, e os loucos eram tidos como sábios, homens santos ali naquele período, não é? Tinham uma compreensão um pouco melhor do que a nossa hoje em dia sobre essa lacuna que existe na mente, que eu não quero tratar sobre isso com você. Mas aí o outro rei falou, olha, me faltam loucos aqui, manda esse povo de volta. Só que olha só, eles tinham ido 3 dias para chegar até o acampamento. E eles vão voltar agora, eles vão voltar mais 3 dias ao todo, 6, tudo bem? 3 dias para chegar até o acampamento, 3 dias para voltar do acampamento dos Moabitas, não é? E aí o que acontece? Nesses 6 dias, veio lá os amalequitas, viram as mulheres todas sozinhas. Quem ficou lá? As mulheres, os velhos e as crianças. Os amalequitas chegaram lá em Ziclag, onde eles estavam acampados. Eles chegaram lá, saquearam tudo, queimaram o que não podia levar, imagina você, 3 dias de ida, 3 dias de volta, não é? Viajando, muito só andando. Você sabe o que é andar 3 dias, queridos? Vocês têm noção do que é isso? Claro que eles acampavam e dormiam, não é? Mas assim, é uma situação bastante complexa de lidar, não é? Era um grupo aí, um grupo elevado de pessoas, não é? Que estavam juntos, todos homens de guerra junto com Davi, tá bom? Mas não era um gigantesco exército, era um pequeno exército de homens bastante fortes e treinados por Davi também. Aí o que acontece? Imagina que você chega em casa morrendo de fome, não é, queridos? Eu vivo falando isso, morrendo de vontade de ir no seu banheiro. Brincadeira, não tinha, queridos, mas o seu buraco que você mesmo cavou ali, não é? A gente sabe o que é isso, não é, amados? Quem já viajou sabe o que a gente passa de aperto. Quando a gente sai de casa, até parece que o intestino nem quer funcionar se a gente vai ficar na casa de alguém. Nada funciona direito. A gente quer nossa casa, a gente quer o nosso ambiente, o ambiente que a gente se identifica, e nós não nos sentimos seguros assim, não é? Davi volta, todo mundo com saudade dos filhos, saudade das esposas, não é? Morrendo de vontade de fazer amor, não é verdade? É assim, querido, 6 dias longe, gente, não é qualquer coisa, não é? Então, assim, lidando com todos esses contextos, eles chegam com toda aquela ansiedade. Imagina, alguns já tinham colhido umas florzinhas pelo caminho para dar para a esposa, achou uma pedra bonita, pegou lá para dar achou uma pedrinha que parecia um cavalinho para dar para o filho, para brincar, não sei o que mais, não é? Querido, sempre foi assim, a gente sempre quis agradar aqueles que nós amamos, não é? Eles vêm lá, quando eles chegam, já nem chegaram, queridos, porque eles já se aproximavam, ao se aproximarem de Ziclag, eles já veem aquele fogaréu, já tinha um fogaréu ali, não é? Sabe aquela fumaça de incêndio? Eles já viram que alguma coisa, já começaram a entrar em desespero ali. Aí imagina, já estavam cansados, 3 dias de ida, 3 dias de volta. Quando eles chegaram, vamos supor, faltando 4 horas, 5 horas para chegar no lugar, já viram a fumaça. Quando eles viram a fumaça, já começou a chorar. Já começou a dar desespero, já aceleraram. Os coitados dos cavalos que estavam lá, não estavam aguentando já nem andar mais. Os cavalos já começaram a caminhar mais rápido que o cavalo, começaram a acelerar o cavalo, não é? Os que estavam de cavalo foram mais à frente, correndo, não é? Quando chegaram lá, cadê as pessoas? Cadê os filhos? Cadê as esposas? Eu quero colocar você nesse contexto. Imagina que você chegou do seu trabalho, ou você fez uma viagem que demorou 6 dias e que você tinha que ter ido andando a cavalo, não é? Você volta para casa e já de longe você vê que a tua casa está incendiada. A tua casa não tinha GPS, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada, não é? Chegaram lá, nem mulheres, nem filhos, nem os velhos, não tinha nada.
os homens para ajudar aqueles que estavam com Davi, os homens de guerra, os homens valentes, os homens valorosos, não é? Todos entraram em amargura, não é? Por causa dos seus filhos e das suas filhas, e só falava no que? Nós vamos apedrejar Davi. Queridos, é uma coisa da natureza humana, não é? Vamos dizer assim, natureza humana animal, não é? A natureza humana animal, ela não quer resolver o problema, ela quer achar ela não quer resolver o problema, ela quer achar quem é o culpado, não é? Por isso que não se resolve a corrupção no nosso país, não é? Porque você, achando os culpados de uma corrupção, você não vai jamais destruir o sistema que é corruptivo. O sistema vai continuar corrompendo. Você entende? Então, assim, o problema do nosso país não é acabar com o mal, é apenas acabar com os sintomas. E isso é o problema de cada um. A pessoa quer achar um culpado, não é? Muitas vezes o culpado dos nossos males, das nossas angústias, somos nós mesmos, mas nós temos de encontrar alguém para culpar, não é? Nós temos de torturar alguém, nós temos de fazer mal para alguém, não é? Então, assim, eu sempre vejo isso, a história do Renato, não é? Ele tinha mais 2 irmãos. Na verdade, depois nasceu uma terceira, não é? Mas somente ele era torturado. Não estou dizendo que a genitora deveria torturar também os outros, mas eu estou dizendo que existe um depositário. Existe alguém para eu dizer, a culpa é dele. Esse aqui é o culpado. Tem de ter alguém que vai ser a ovelha negra da família, não é? Aquela pessoa que vai receber toda a culpa de toda a angústia, de toda a tristeza de toda a família. Normalmente é o filho primogênito que passa por isso. No caso de Davi, ele era o 8º filho, não é? Ele era o 8º filho de Jessé. Enfim, queridos, chegando nesse ponto, disse Davi a Abiatar, 1 Samuel 37, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Eterno, dizendo, eu devo perseguir o bando? Eu vou alcançá-lo? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque você de fato alcançará, e a tudo libertarás. Então partiu Davi com ele, 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde retardatários ficaram. Quer dizer, ou seja, pessoas ainda nem tinham chego, queridos. Eles já tinham corrido, já tinham chorado até não ter mais força. Davi consultou e os que chegaram depois ficaram ali. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição e 200 ficaram para trás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam um campo um homem egípcio, trouxeram a Davi, deram-lhe pão, ele comeu, e deram-lhe água para beber. Disseram-lhe, porém, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água, o limite, né? Então perguntou-lhe Davi, quem és tu e de onde vens? Ele respondeu, o moço egípcio, eu sou o servo de um amalequita, e o meu senhor me deixou aqui porque eu adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Disse Davi, poderias descendo guiar-me esse bando? Ele respondeu, jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregará nas mãos do meu senhor, então eu descerei e dirigirei o seu bando. Queridos, é um egípcio, tá bom? Presta atenção na instrução que o Eterno está dizendo para você. Muitas vezes da onde você não espera que possa vir ajuda para você, por isso nunca nós podemos discriminar ninguém. Nós nunca podemos rejeitar quem quer que seja que venha para nós. Porém, pelos frutos se conhece a árvore, viu, queridos? Permanecer no nosso meio, depois de mostrar que é um estrago federal, aí também é burrice de qualquer um, não é, queridos? Nós temos de saber o que o Eterno está fazendo em todo o tempo. Sempre valorizando a vida, queridos, valorizando a vida, não é? Então, disse-lhe Davi, não é? Descerei e guiarei esse bando. E descendo guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e também da terra de Judá. Davi os feriu desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Vocês conseguem entender o que aconteceu aqui ou não?
Olha, Davi começou por volta de umas 6 horas a matar aqueles homens, e no outro dia, na parte da tarde, ele ainda estava matando juntamente com os 400 que estavam exaustos, cansados, não conseguiam dar nenhum passo mais, não é? Então, só escapou 400 moços que, montados no camelo, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, salvou suas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, que era imenso. Nada do que haviam tomado, Davi retornou com tudo, com tudo. Também tomou Davi ovelhas, gado, e levaram diante de Davi e disseram: este aqui é o despojo de Davi. Meus queridos, uma grande aflição vem sobre a sua vida. Queridos, vocês precisam, e eu também, queridos, eu não estou ensinando para vocês algo que eu não tenha de ter como prática na minha vida. Nós precisamos buscar o Eterno e ouvir o que Ele tem a dizer sobre aquilo, queridos. Queridos, a desgraça não é a última notícia para aquele que crê. A desgraça não é a última notícia para aquele que crê. Céu, mas eu perdi um filho, eu perdi um marido, eu perdi minha esposa, eu perdi meu lar. Queridos, a desgraça não é a última notícia para aquele que crê. Você precisa acreditar nisso, queridos. Olha o caso de Jó. Se ele tivesse perdido a vida, queridos, ele foi um homem extremamente feliz depois de tudo aquilo que ele perdeu. Eu me lembro muito de José dizendo acerca do primeiro filho que lhe nasceu, o nome dele, Manassés, aquele que faz esquecer. Porque eu esqueci toda a dor da venda, da traição dos meus irmãos. Eu esqueci tudo. E se José e Iosef tivessem tirado a própria vida, queridos? O que ele ia contar para a gente? O que ele iria contar para mim e para você? Será que ele imaginava que ele ia ter um filho e ao nascer esse filho ia chamar esse filho de Manassés? Aquele que me fez esquecer. Amados, nós precisamos lidar com o desespero, queridos. Nós temos de aprender hoje com Davi, hoje a consultar o Eterno, hoje a falar com Ele, hoje a buscá-lo, hoje a compreender qual é a sua vontade plena sobre as nossas vidas. Queridos, nós temos de aprender hoje, porque o que está por vir, queridos, o que está por vir nunca aconteceu na terra, amados. Nós precisamos despertar. Nós precisamos estar firmados sobre a rocha que é Yeshua HaMashiach. Nós precisamos ter a coragem de, no meio de uma desgraça dessa, de ver a nossa casa queimada, de ver nossos filhos desaparecidos, nosso marido não sabemos onde está, nossa esposa não sabemos onde está, a gente saber que o Eterno é poderoso para salvar com vida aquele que nele crê. E ainda, queridos, que nós percamos alguém, que nós saibamos que nós temos uma vida eterna muito maior do que essa, queridos, que vai durar o que? 70, 80 anos. Nós temos uma eternidade, queridos. Nós somos uma folha que cai de uma árvore. Amados, a desgraça não é a última notícia para aquele que crê. Em nome de Yeshua HaMashiach, guarde isso no seu coração. Se vir algo sobre a sua vida, algo que não tenha nome, queridos, consulte ao Eterno. Consulte ao Eterno, como fez Jó só dizia isso: eu quero falar com o Todo-Poderoso, eu quero falar com o Todo-Poderoso. Davi tinha alguém para consultar o Eterno por ele. Davi tinha alguém que pudesse ser fiel e lhe falar o que o Eterno disse. Eu quero pedir a vocês, em nome de Yeshua HaMashiach, queridos meus, que tenham no seu coração essa história. Tenha no coração a vida de Jó e Iov, tenha no seu coração o desespero de Shaul HaShaliach, apóstolo Paulo, ao ponto de desesperar da própria vida. E saiba, meus amados, que a desgraça não é a última notícia, nem se nós perdemos a nossa vida, porque há novos céus e nova terra, onde habitam a justiça, e esse lugar não é aqui. Não perca a sua esperança no Eterno. Aconteça o que acontecer, não perca a sua esperança no Eterno. Queridos, eu estou falando isso para vocês, mas eu estou falando isso fortemente no meu próprio coração. Nós não podemos perder a confiança no Eterno. Ele é maior do que qualquer luta e dor que venha sobre as nossas vidas. Em nome de Yeshua HaMashiach.